As luzes do estúdio da GBN em Nova York eram frias, impessoais, projetadas para dissecar a verdade com a precisão de um bisturi cirúrgico. Naquela noite, a nação deitada na mesa de operações era o Brasil. O ar-condicionado zumbia um monótono requiem para a esperança, enquanto as câmeras de alta definição, como olhos de predadores robóticos, deslizavam silenciosamente sobre trilhos, prontas para capturar cada pingo de suor, cada vacilo no olhar. O tema do debate, estampado em telas de plasma gigantescas atrás do painel de convidados, era uma provocação calculada, uma sentença proferida antes mesmo do julgamento começar. Brasil, o gigante adormecido ou um caso perdido? A plateia, um mar de rostos anglo-saxões bem vestidos e educados, aguardava o espetáculo com uma curiosidade quase clínica, como se estivessem prestes a assistir a uma autópsia de um país exótico e distante. O debate deveria ter começado como todos os outros. Uma discussão civilizada pontuada por gráficos e estatísticas que pintariam um retrato sombrio e, para eles, irrefutável. Mas desde o primeiro instante havia uma tensão no ar, uma dissonância silenciosa que pulsava sob a superfície polida do programa de maior audiência da televisão global. No centro do palco, o moderador, Jonathan Davis, um britânico com a elegância de um alfaiate da Savile Row e o sorriso afiado de quem sabe que controla a narrativa, abriu os trabalhos. Boa noite e bem-vindos ao Fronteiras Globais. Hoje mergulhamos em uma das questões mais intrigantes da geopolítica moderna, porque o Brasil, uma nação de potencial tão vasto, parece perpetuamente incapaz de realizá-lo? O sorriso de Jonathan não alcançava seus olhos, havia neles um brilho de condescendência, a certeza confortável de quem olha para os problemas do sul global do topo de seu pedestal de estabilidade e prosperidade. O primeiro a tomar a palavra foi o Dr. Arthur Kensington, um economista americano de Harvard, cujo terno parecia custar mais do que o PIB de uma pequena cidade brasileira. Sua voz era um barítono ressonante de autoridade inquestionável. Jonathan, a questão não é por quê, mas como poderia ser diferente? Os números são brutais. A violência endêmica, a corrupção sistêmica que corrói as instituições de dentro para fora, a desigualdade social que se manifesta na geografia grotesca das favelas coladas aos condomínios de luxo. Não estamos falando de percepção, estamos falando de dados. O Brasil é um investimento de altíssimo risco e um destino turístico perigoso. É um fato. Ele gesticulou para um gráfico que surgiu na tela, uma linha vermelha descendente que ilustrava a fuga de capital estrangeiro. A plateia murmurou em concordância, acenando com a cabeça. A narrativa estava sendo cimentada. Ao seu lado, Isabelle Dubois, uma socióloga francesa da Sorbonne, cujos óculos de aro grosso lhe conferiam um ar de intelectualismo severo, acrescentou veneno à ferida. É cultural, Jonathan. O famoso jeitinho brasileiro. Essa romantização da flexibilidade moral é, na verdade, a raiz da disfunção. É uma sociedade que não valoriza a regra, a ordem. Quando se celebra a malandragem, não se pode ficar chocado quando a corrupção floresce nos mais altos escalões do poder. O Brasil é uma bela bagunça, sim, mas continua sendo uma bagunça. As palavras dela, proferidas com um sotaque francês preciso e cortante, caíram como sentenças de morte sobre a reputação de 200 milhões de pessoas. A plateia, agora, aplaudiu discretamente. O veredito estava selado. O Brasil era culpado. Culpado de ser ele mesmo. Foi então que um homem, sentado na extremidade da mesa, pigarreou discretamente e pegou seu microfone. Michael Schmidt, um jornalista alemão. 20 anos vivendo no Brasil. Ele não era uma celebridade acadêmica como os outros dois, era um correspondente, um homem cujo ofício era ver, ouvir e sentir o pulso da rua. Seu rosto, marcado por um sol que não era europeu, contrastava com a palidez dos outros debatedores. Ele não disse nada, mas seu silêncio era mais eloquente que qualquer discurso. Naquele silêncio havia uma tempestade contida, uma dor profunda por ver a nação que ele adotou como sua ser tão cruelmente caricaturada. E no momento em que seus dedos envolveram o microfone, o ar do estúdio mudou. Jonathan, o moderador, percebeu. Kensington e Dubois perceberam. A plateia, instintivamente, calou-se.
Todos sentiram que o roteiro daquela execução pública estava prestes a ser rasgado. Michael não levantou a voz. Ele não atacou. Sua primeira frase foi suave, quase um lamento. Com todo respeito, doutor, a sua análise está incompleta. Um calafrio percorreu o estúdio. Não era o que se esperava. Kensington arqueou uma sobrancelha, um sorriso zombeteiro brincando em seus lábios. Incompleta, senhor. Schmidt. Os dados são os dados. Michael olhou diretamente para ele, e pela primeira vez naquela noite, alguém no palco parecia falar não de uma planilha, mas de uma alma. Os dados mostram o que aconteceu. Eles não mostram por quê. E mais importante, eles não mostram o que seus satélites e seus relatórios do FMI não conseguem ver. A arrogância de Kensington o levou a cair na armadilha. E o que seria isso, senhor? Schmidt. A magia do carnaval? A alegria contagiante apesar da miséria? Por favor, não me venha com clichês poéticos. O estúdio riu, um som seco e cruel. Michael sorriu de volta, mas seu sorriso era diferente. Tinha a calma de quem segura a carta vencedora. Não. Nada de clichês. Ele se virou para a sala de controle, um gesto sutil com a mão. Já que gostamos tanto de imagens e dados, eu trouxe um vídeo. Um pequeno documentário. Mostra o Brasil que não aparece nos seus relatórios. Kensington e Dubois se entreolharam, um brilho de triunfo nos olhos. Eles imaginavam o que viria, imagens de tiroteios, de arrastões na praia, de lixões a céu aberto. Eles se prepararam para usar as próprias imagens de Michael contra ele para provar, de uma vez por todas, seu ponto. As telas do estúdio escureceram. O ar ficou pesado de expectativa. Nenhum deles, nem mesmo o experiente Jonathan Davis, poderia imaginar que o que estavam prestes a testemunhar não apenas destruiria seus argumentos, mas abalaria a própria fundação de sua visão de mundo. A verdade oculta do Brasil estava prestes a explodir sob as luzes frias de Nova York, e o choque de realidade seria brutal. A primeira frase de Michael, suave como uma brisa, apenas agitou a superfície das águas estagnadas do estúdio. Kensington e Dubois, mestres da retórica acadêmica, rapidamente se recompuseram. Isabelle ajustou seus óculos, o gesto de uma professora prestes a corrigir um aluno ingênuo. Senhor Schmidt, sentimentos são adoráveis, mas eles não constroem infraestrutura nem alimentam os pobres. O mundo real opera com fatos, com riscos calculados. E os fatos dizem que o Brasil falhou em oferecer segurança básica aos seus próprios cidadãos, quanto mais aos visitantes. Jonathan, o moderador, sentindo a necessidade de manter o controle, interveio. Michael, sejamos justos. As estatísticas de turismo internacional refletem essa percepção. Após a pandemia, destinos como México e a Colômbia viram uma recuperação robusta. O Brasil, no entanto, continua a lutar para atrair o mesmo volume de visitantes de antes. Como você explica isso sem reconhecer a questão da segurança? Na tela, um gráfico apareceu mostrando linhas que subiam para vários países da América Latina, enquanto a linha do Brasil se arrastava, teimosamente horizontal. Parecia a prova definitiva, a imagem que encerrava a discussão. Entrevistas pré-gravadas com turistas europeus começaram a rolar. Um jovem casal alemão em um aeroporto, nós amamos a natureza, mas... Lemos tantas notícias sobre assaltos no Rio. Decidimos ir para Costa Rica. É mais seguro. Uma família britânica, pensamos no carnaval, mas nossos amigos que foram nos disseram para não usar relógios, não levar o celular. Pareceu mais estressante do que relaxante. As vozes eram calmas, sem malícia, mas cada palavra era um prego no caixão do argumento de Michael. Eram as vozes do mercado, a lógica fria do consumidor global. A plateia absorvia tudo, a narrativa se solidificando em suas mentes. Brasil, o paraíso perigoso. O lugar lindo para se ver em documentários, mas não para se visitar. Kensington mal conseguia conter sua satisfação. Ele se inclinou para o microfone, sua voz gotejando falsa compaixão. Veja, senhor. Schmidt, é isso. Ninguém duvida da beleza do Brasil. Mas o mundo é grande.
As pessoas escolhem paz de espírito. Elas escolhem ordem. Elas escolhem poder andar na rua sem medo. E isso é algo que o Brasil, infelizmente, não pode oferecer em grande escala. Isabelle Du Bois desferiu o golpe final. E isso nos leva de volta à questão cultural. A instabilidade não é um acidente, é um sintoma. Um sintoma de uma sociedade que não conseguiu ou não quis estabelecer um contrato social baseado na confiança e na lei. É trágico, mas é a realidade sociológica. O ar no estúdio era de triunfo para os especialistas. Eles haviam apresentado dados, testemunhos, uma teoria coesa. Michael parecia encurralado, um romântico solitário contra a muralha impenetrável da realidade. Ele respirou fundo, e o leve tremor em suas mãos era quase imperceptível. Mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que calou os murmúrios. Ele sabia que o momento havia chegado. Ele não iria debater números. Ele iria mostrar a alma. Jonathan, posso mostrar meu vídeo agora? Ele perguntou, sua voz firme. Jonathan hesitou por um segundo, olhando para seus produtores através do ponto eletrônico. A ordem veio, deixe-se enforcar com a própria corda. Claro, Michael. A tela é sua. Kensington recostou-se na cadeira, cruzando os braços, um sorriso de superioridade estampado no rosto. Isabelle Du Bois ajeitou-se, preparando-se para dissecar as imagens de violência que certamente viriam. A plateia se inclinou para a frente, esperando a confirmação visual de tudo que acabará de ouvir. A tela gigante escureceu completamente, mergulhando o estúdio em uma penumbra dramática. Um silêncio pesado desceu sobre todos. Não era a escuridão de um problema técnico. Era uma escuridão intencional, uma pausa, um vácuo antes da revelação. Então, letras brancas e simples surgiram lentamente na tela, formando um título em português, sem tradução, a riqueza que as câmeras não mostram. Por um instante, houve confusão. Mas antes que alguém pudesse processar o título, a primeira imagem explodiu na tela, tão poderosa, tão crua, que um suspiro coletivo e involuntário ecoou pela plateia. Não era uma praia. Não era o carnaval. Era a água. Água marrom barrenta furiosa, engolindo uma cidade. A tragédia do Rio Grande do Sul. A câmera, provavelmente de um drone amador, tremia. E no meio do caos, em vez do saque e do desespero que Kensington esperava, o que se via era um milagre da humanidade. Homens comuns com água até o peito, formando uma corrente humana, seus braços entrelaçados, suas faces tensas de esforço, passando mantimentos, botijões de gás, pacotes de comida de mão em mão sobre a correnteza violenta. Eles não usavam uniformes. Não havia barcos da Defesa Civil. Eram vizinhos salvando vizinhos. A imagem cortou para um jovem em um jet ski, uma ferramenta de lazer transformada em veículo de resgate, navegando por ruas submersas, puxando um cachorro aterrorizado da janela de um segundo andar. O som do estúdio era agora apenas a respiração suspensa de 100 pessoas. O sorriso de Kensington havia desaparecido, substituído por uma máscara de choque e incredulidade. Seus olhos, antes cheios de certeza, estavam fixos na tela, incapazes de desviar. Isabelle Du Bois tinha a mão na boca, seus óculos de intelectual parecendo subitamente frágeis. O vídeo mudou de cenário. Agora, uma viela estreita em uma favela do Rio. Um turista loiro, claramente perdido, olhava ao redor com pânico crescente, o estereótipo do alvo fácil. Ele se encolheu quando uma porta de barraco se abriu. Mas em vez do assaltante que a mídia internacional o ensinou a esperar, surgiu uma senhora negra, de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Ela não disse uma palavra em inglês. Apenas apontou para uma cadeira de plástico, depois para dentro de casa, e voltou com um prato fumegante de arroz, feijão e um pedaço de frango e um copo de água. O turista, atônito, aceitou. A câmera amadora capturou a cena, a mulher observando-o comer, com um olhar maternal, enquanto seu neto adolescente, de chinelos e camisa de time de futebol, esperava pacientemente para guiá-lo, de graça, de volta à segurança do asfalto. Uma legenda apareceu: hospitalidade não se mede com estatísticas. O silêncio no estúdio era agora algo sagrado. Era o silêncio da vergonha.
A vergonha de ter julgado tão rápido, tão superficialmente. A imagem mudou novamente. Uma praia lotada em Salvador. Um círculo de pessoas na areia, cantando e batendo palmas. No centro, um homem idoso em uma cadeira de rodas, era erguido nos braços de estranhos que o levaram, rindo e cantando, até a beira do mar para que ele pudesse sentir a água em seus pés. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de uma mulher na primeira fila da plateia. O vídeo culminou com uma cena de tirar o fôlego. Uma criança sendo arrastada por uma corrente de retorno no mar de Copacabana. Gritos. Pânico. E então, sem um segundo de hesitação, dezenas de banhistas, jovens e velhos, ricos e pobres, entraram na água de mãos dadas, formando uma corrente humana viva, uma serpente de solidariedade que se estendeu até o menino e o trouxe de volta à praia, para os braços da mãe em prantos. A trilha sonora era apenas o som do vento, das ondas e dos corações batendo em uníssono. A tela ficou preta. O silêncio que se seguiu não era mais pesado. Era denso, cheio de emoções não processadas, de preconceitos desfeitos. Jonathan Davis olhava para frente, para a tela escura, como se tivesse visto um fantasma. Kensington estava pálido, seus lábios entreabertos, sem palavras pela primeira vez em sua carreira. Isabelle Dubois havia removido os óculos e esfregava os olhos, como se quisesse apagar não o que viu, mas o que ela acreditava antes de ver. Aquele vídeo não havia apenas refutado um argumento. Havia revelado a profunda hipocrisia de julgar uma nação por seus piores momentos, ignorando a glória de sua alma. E no centro de tudo, Michael Schmidt finalmente pegou o microfone, não como um debatedor, mas como uma testemunha. E a sua voz, quando falou, tremeu com 20 anos de amor e fúria contida. Essa é a riqueza que não entra nos seus gráficos, Dr. Kensington. A voz de Michael cortou o silêncio sagrado não como uma acusação, mas como uma revelação. Cada palavra era carregada com o peso de 2 décadas de experiência, de memórias que não cabiam em relatórios econômicos. Vocês falam de pobreza. Vocês mostram estatísticas de PIB e renda per capita. Vocês olham para as favelas do alto de seus helicópteros e veem miséria, crime e fracasso. Eu moro lá há 20 anos. Eu ando por aquelas vielas. E eu vejo uma riqueza que suas planilhas jamais poderão quantificar. Uma riqueza espiritual. Uma abundância de humanidade que faria os condomínios mais luxuosos de Manhattan parecerem desertos de alma. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo o painel. O Dr. Kensington, o homem dos fatos e números, não conseguia sustentar seu olhar. Ele olhava para a própria mesa, para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Isabelle Dubois, analista de estruturas sociais, parecia ter encolhido em sua cadeira, a armadura de sua certeza intelectual completamente estilhaçada. Vocês me mostram um assalto em Ipanema, que vira manchete no New York Times, continuou Michael, sua voz ganhando força, e eu lhes mostrarei 1000 atos de bondade anônimos na Rocinha no mesmo dia, que nunca serão notícia. Eu lhes mostrarei a vizinha que divide o pouco que tem no prato com a família ao lado que não tem nada. Eu lhes mostrarei o estranho que empurra o seu carro quebrado no meio da chuva torrencial. Eu lhes mostrarei a alegria pura, a celebração da vida em sua forma mais crua e vibrante, nascida não da abundância, mas da resiliência. Ele se inclinou para a frente, falando agora não apenas para o estúdio, mas para o mundo, para cada brasileiro que assistia àquela humilhação televisionada. Sua voz se tornou um trovão, um chamado contra o autodesprezo, um ataque direto ao complexo de vira-lata, que por tanto tempo assombrou a psique brasileira. E para os meus amigos no Brasil que estão assistindo a isso, ele olhou diretamente para a câmera principal, e naquele momento, ele não era mais um jornalista alemão, ele era a voz de uma nação. Eles querem que vocês acreditem que são inferiores. Eles projetam seus piores medos e seus preconceitos em vocês. Eles pintam seu país como uma selva sem lei, porque têm medo da sua paixão, da sua espontaneidade, da sua capacidade de encontrar luz na escuridão mais profunda. Eles querem que vocês sintam vergonha do seu jeitinho, mas o que eles chamam de jeitinho eu chamo de criatividade, de solução, de um instinto de sobrevivência que eles, em suas sociedades estéreis e superreguladas, perderam há muito tempo.
O peito de Michael subia e descia com a força de sua emoção. Não sintam vergonha. Tenham orgulho. Orgulho nacional. Eu vivi na Europa. Eu nasci na ordem, na pontualidade e na eficiência. E eu lhes digo com toda a certeza da minha alma, eu vi Deus muito mais presente nas ações do povo brasileiro durante as enchentes do que em qualquer catedral gótica de Colônia em um domingo de manhã. Um soluço audível veio da plateia. Não era mais uma audiência de juízes, era uma congregação de convertidos. O moderador, Jonathan Davis, estava paralisado, seu rosto uma mistura de admiração e choque. Ele sabia que estava testemunhando um momento histórico na televisão, um daqueles raros instantes em que a verdade perfura a armadura do entretenimento. Michael ainda não havia terminado. Ele se virou novamente para os especialistas emudecidos. A sua análise, doutora Du Bois, sobre a cultura estava errada. O problema do Brasil não é o seu povo. Nunca foi. O problema são as estruturas de poder que, por séculos, tentaram esmagar esse espírito. Mas não conseguiram. E nunca conseguirão. A solidariedade que vocês viram naquele vídeo não é um acidente. É o sistema imunológico da nação. É o que mantém o Brasil vivo, pulsando, apesar de tudo. Vocês falam de um caso perdido. Eu vejo a nação mais esperançosa do mundo. Ele finalmente recostou-se em sua cadeira, exausto, como se tivesse derramado 20 anos de sua vida naqueles poucos minutos. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som hesitante. Um único par de mãos na plateia, aplaudindo. Depois outro. E mais outro. Em segundos todo o estúdio estava de pé, em uma ovação retumbante. Não era um aplauso educado. Era um aplauso catártico, visceral, um reconhecimento de que haviam testemunhado algo profundamente verdadeiro e transformador. O aplauso era para Michael, mas era também para o povo anônimo do vídeo, para a senhora da favela, para os homens na corrente humana, para os banhistas de Copacabana. Era um aplauso para a alma indomável do Brasil. Doutor Kensington levantou a cabeça. Seu rosto não continha mais arrogância, apenas uma profunda humildade. Ele pegou o microfone, sua mão tremendo levemente. Eu estava errado, disse ele, sua voz de barítono agora frágil. Os dados que nós analisamos. Eles são seletivos. Eles medem o fracasso, não o triunfo do espírito humano. O que eu vi? Eu não tenho um modelo econômico para isso. Isabelle Du Bois, com os olhos vermelhos, acrescentou: nós analisamos a sociedade, mas esquecemos de entender a sua alma. Foi uma lição de humildade. Merci, Monsieur Schmidt. Jonathan Davis, o rosto corado, finalmente encontrou sua voz. Michael. Isso foi um choque de realidade para todos nós. Ele se virou para a câmera, seu tom profissional completamente substituído por uma sinceridade genuína. Acho que esta noite, a pergunta não é: o que há de errado com o Brasil? A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que há de errado com a forma como olhamos para o Brasil e para o mundo? Ponto. O roteiro havia sido incinerado. O programa não era mais um debate. Era um testemunho. E a história finalmente estava sendo contada por quem a conhecia de verdade. As luzes do estúdio, antes frias e clínicas, agora pareciam mais suaves, mais quentes. A ovação da plateia diminuiu lentamente, transformando-se em um zumbido de conversas emocionadas. Aquele espaço, que começara a noite como um tribunal, havia se tornado uma espécie de santuário, um lugar onde preconceitos morreram e uma nova compreensão nasceu. Jonathan Davis, o moderador, ainda visivelmente abalado, sabia que o programa precisava de um encerramento, mas as palavras roteirizadas em seu teleprompter pareciam vazias, triviais. Ele as descartou com um olhar. Nós começamos esta noite com uma pergunta arrogante, disse ele, sua voz ressoando com uma nova humildade. E recebemos uma resposta que nos calou. Michael, o que você nos mostrou não foi apenas sobre o Brasil. Foi sobre a miopia com que o chamado mundo desenvolvido muitas vezes olha para o resto do planeta. Vemos problemas para os quais temos soluções, mas ignoramos as forças que não podemos medir.
Ele fez uma pausa, olhando para cada um dos convidados. Doutor Kensington, doutora Du Bois. Alguma reflexão final? Arthur Kensington, o economista que vivia de certezas, suspirou. Apenas que a riqueza de uma nação é mais complexa do que eu ensinava aos meus alunos. Há um capital humano, um capital de solidariedade, que não aparece em nenhum balanço. Eu preciso repensar meus próprios modelos. Obrigado, Michael, por essa dolorosa, mas necessária, educação. Isabelle Du Bois acenou com a cabeça. Nós, na academia, nos apaixonamos por nossas teorias. Corremos o risco de transformar pessoas em abstrações. Hoje, você nos devolveu os rostos, as histórias. E nos lembrou que a resiliência de uma cultura não pode ser resumida em um artigo acadêmico. Eram confissões, não análises. O debate havia se tornado uma redenção. Jonathan então se virou para a câmera principal, seu olhar sério e direto. Para nossos telespectadores em todo o mundo, eu os convido a fazer o mesmo exercício de humildade. O que sabemos sobre outros países, outras culturas? Nossas informações vêm de manchetes sensacionalistas e estatísticas frias, ou vêm de uma tentativa genuína de entender o coração de um povo? Ele se inclinou, sua voz quase um sussurro. E para o povo do Brasil. Obrigado. Obrigado por nos dar uma lição sobre o que realmente importa. O relógio na parede do estúdio indicava que o tempo do programa estava no fim. Aquele breve momento, no entanto, parecia conter a eternidade. Chegamos ao final do Fronteiras Globais, disse Jonathan. Talvez pela primeira vez, este programa tenha realmente nos levado além de uma fronteira. Não uma fronteira geográfica, mas a fronteira mais difícil de cruzar, a de nossos próprios preconceitos. As luzes começaram a diminuir. A música tema do programa, geralmente um jingle corporativo e otimista, soou estranhamente solene. A plateia aplaudiu novamente, desta vez de forma mais contida, mais reflexiva. Era o som de mentes e corações em processo de mudança. Quando as câmeras foram desligadas e a palavra ao vivo desapareceu dos monitores, Michael Schmidt finalmente soltou o ar que parecia estar segurando por uma hora. Ele se sentia drenado, mas leve. Ele havia defendido seu lar. No backstage, um silêncio incomum pairava. Doutor Kensington aproximou-se de Michael, estendendo a mão. Senhor Schmidt, eu subestimei você. E mais importante, eu subestimei um país inteiro. Foi uma honra ser derrotado por uma verdade tão poderosa. Michael apertou sua mão. Não se trata de vitória ou derrota, doutor. Trata-se de justiça. Isabelle Du Bois tocou seu braço. Você não é apenas um jornalista. Você é um poeta da realidade. O Brasil tem sorte de tê-lo como seu defensor. Michael apenas sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ele pegou seu celular do bolso. A tela estava explodindo. Centenas de mensagens, notificações de redes sociais, e-mails. Eram de amigos, colegas e de milhares de desconhecidos do Brasil. As mensagens eram uma torrente de emoção. Obrigado por lavar a nossa alma, você nos fez chorar de orgulho, você é mais brasileiro que muito brasileiro. Ele abriu uma das mensagens. Era um vídeo curto, enviado por um amigo de Salvador. Mostrava um bar lotado, pessoas amontoadas em frente a uma TV, assistindo ao final do programa. No momento em que Jonathan disse obrigado ao povo do Brasil, o bar inteiro explodiu em um grito de alegria e aplausos, pessoas se abraçando, alguns chorando abertamente. Eles não estavam comemorando a vitória em um debate. Estavam celebrando o reconhecimento de sua própria dignidade. Michael guardou o celular, sentindo um nó na garganta. Ele olhou pela janela do estúdio, para as luzes frias e geométricas de Nova York. Mas em sua mente ele via o sol quente da Bahia, ouvia o som do samba, sentia o abraço caloroso de um povo que o mundo insistia em entender mal. Naquela noite, em um estúdio de TV a milhares de quilômetros de distância, uma pequena batalha pela alma do Brasil foi travada. E a verdade, armada apenas com imagens de amor e solidariedade, havia vencido.